Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago, hoje vamos ter mais uma aula de história. O tema hoje que vamos trabalhar é um tema muito importante. Hoje nós vamos dar início aqui a um processo importante aí da história brasileira, como eu disse. Vamos falar sobre a ditadura civil-militar e vamos falar especificamente nessa videoaula sobre o governo do primeiro militar aí a assumir o poder depois do golpe de 64. Vamos falar do general Castelo Branco. Gente, em 1964, no dia 31 de março, foi realizado o golpe civil-militar, um golpe ali liderado pelas Forças Armadas, mas que contou com o apoio aí externo dos Estados Unidos, contou com o apoio da grande imprensa no Brasil, contou também com o apoio aí de lideranças políticas, de vários governadores e de um certo setor aí das camadas médias urbanas. Esse golpe ocorre ali durante o governo João Goulart. Jango governava o Brasil após ali um momento de instabilidade, depois da renúncia ali do Jânio Quadros em 1961. O governo passava por graves problemas econômicos, a inflação era gigantesca. Nós tínhamos também uma fase ali de muita instabilidade por conta da Guerra Fria. A polarização ideológica era enorme, né? O momento da crise dos mísseis, que envolveu ali a União Soviética e os Estados Unidos e também a ilha de Cuba. E os norte-americanos, os estadunidenses, enxergavam o Brasil como um local de enorme potencialidade para se transformar num país socialista. Então a desconfiança era enorme sobre o governo João Goulart. Vale lembrar que nós temos uma videoaula sobre o governo João Goulart, não deixem de assistir, tá? Vou colocar aqui o card para vocês e vou colocar também o endereço dessa videoaula aqui na descrição. Primeira coisa que os militares vão fazer ao assumir o poder, ao dar o golpe lá em 31 de março de 1964, é buscar legitimar esse poder. Então, nessa busca de legitimação, as Forças Armadas vão colocar ali que estão à frente de uma revolução e não de um golpe. E a palavra golpe, gente, jamais será admitida por setores militares ou por quem defende esse regime de 1964 aí até 85. Então, as Forças Armadas que se colocam à frente de um movimento popular, revolucionário, né, que visa garantir ali a defesa do Brasil contra o avanço do comunismo. Vamos dar uma olhadinha aqui num trecho de um dos atos institucionais para vocês entenderem como é que as Forças Armadas enxergavam esse processo aí de tomada do poder. Olha só, a nação. A revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender às suas aspirações mais legítimas, erradicar uma situação de um governo que afundava um país na corrupção e na subversão. No preâmbulo do ato que iniciou a institucionalização do movimento de 31 de março de 64, foi dito que houve continuar a haver não só no espírito e no comportamento das classes armadas, mas também na opinião pública nacional. É uma autêntica revolução. Ela distingue-se dos outros movimentos armados pelo fato de que traduz não só o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse de toda a nação. Revolução investe-se, por isso, do exercício do poder constituinte, legitimando-se a si mesma. Deu para perceber, né, galera, que eles se enxergam, então, que pelo menos eles querem passar a ideia de que eles lideram um movimento popular. E se é um movimento popular, eles podem fazer o que eles quiserem com relação às leis. Ela se autolegitima a tal da revolução. Mas foi golpe, tá, pessoal? Bem, esse golpe ali, ele é justificado também pela chamada doutrina de segurança nacional, que nasceu lá na Escola Superior de Guerra, né, cujo principal ideológico aqui era o general Golbery de Couto e Silva. Eu já comentei com vocês em outras videoaulas sobre a doutrina de segurança nacional. Ela fala sobre a democracia ali, sobre a defesa da democracia, da liberdade do povo brasileiro e o combate aí ao comunismo. Não esqueçam, esse combate ao comunismo, segundo essa doutrina de segurança nacional, não é contra a União Soviética, não é contra o exército soviético que pode invadir o Brasil e transformar aqui o nosso país num país comunista, e sim contra os inimigos internos. Professores, sindicalistas, qualquer pessoa aí poderia promover a subversão, promover uma instabilidade que levaria o Brasil então ao socialismo, tudo bem? Essa é a ideia de justificativa para a ditadura civil-militar. Nós teremos a criação de uma série de atos institucionais. Atos institucionais, pessoal, eles estão acima da Constituição. Então, quando é editado um ato constitucional, e nós tivemos vários, aliás, ato institucional, e nós tivemos vários atos institucionais, como eu disse,
eles estão acima do que diz a nossa Constituição, que era a Constituição, no caso aqui, no governo do Castelo, de 1946. É claramente um abuso, gente, é claramente um estado de exceção. Claramente aqui o executivo, controlado pelos militares, atropelando o poder judiciário, atropelando o poder legislativo e promovendo as leis que eles possam ali beneficiar ao seu grupo, né, e ao seu governo. Mas para tentar evitar essa pecha, né, essa ideia de ser um estado de exceção, nós vamos ter a manutenção ali de algumas instituições democráticas. Então os militares eles buscam aqui dar uma roupagem democrática nessa fase para não serem ali diretamente acusados de promover no Brasil uma ditadura. Então, eleições vão continuar para alguns cargos, né, para prefeitos, não de capitais a partir do ato institucional número 3, mas você vota para prefeito, se você não for morador de uma cidade que seja capital, você vota para deputado, você vota para senador, mas o regime ele vai se fechando, pessoal. Você não escolhe mais presidente de forma direta, você não vai escolher mais governador de forma direta, por exemplo. Óbvio, né? Quando você tem essa escolha, tudo é muito controlado. Os principais opositores vão ser perseguidos. Além disso, em 1969, nós tivemos a criação da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, gente, vai na onda aí desse processo, dessa ideia de risco do Brasil virar comunista, de doutrina de segurança nacional. Então, cada cidadão brasileiro passou a ser ali responsável pela defesa do país, né? Então, você tem que denunciar atos subversivos, você tem que denunciar o seu coleguinha ali que possa estar contribuindo contra o governo ou a favor ali da instabilidade do socialismo. Assim que o golpe é desfechado, nós vamos ter a criação do chamado Supremo Comando Revolucionário, onde nós tínhamos esses 3 líderes aqui, ó, do Exército, o general Arthur Costa e Silva, que vai ser presidente, inclusive, e é no governo dele que a gente tem o pior dos atos institucionais, que é o ato institucional número 5. A gente vai estudar isso na próxima videoaula. O brigadeiro Francisco Correia e Melo, representando a aeronáutica, você está vendo ele aqui também. E da Marinha, o vice-almirante Augusto Renemar. Esses 3, esse comando supremo aí da revolucionário, vai editar o primeiro ato institucional. O primeiro ato institucional, gente, que atropela a Constituição, eu vou colocar 4 artigos aqui para vocês entenderem. Olha só como ele é repressivo. Olha o artigo 1º, ó. São mantidas a Constituição de 46 e as constituições estaduais, suas respectivas emendas, com a modificação constante desse ato. Ou seja, a Constituição está mantida, mas o ato vale mais que ela. Artigo 7. Ficam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade. O que isso significa, pessoal? Isso significa que os funcionários públicos eles podem ser demitidos. Isso significa ali que nós teremos uma enorme perseguição, exonerações ali a militares, a funcionários concursados aí, ou funcionários com estabilidade que tiveram esses direitos suspensos. A eleição do presidente e do vice-presidente da República será realizado 3 de outubro de 1965. Será realizada, mas de forma indireta. Vale lembrar isso, e esse artigo, inclusive, será modificado. Esse é o próprio artigo aqui do ato institucional número 1. Sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender direitos políticos, cassar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses atos. Ou seja, na prática, pessoal, nós vamos ter imediatamente eleição indireta para presidente e vice. Quem vai ser eleito, inclusive, aqui vai ser o Castelo Branco, homem de confiança ali, considerado moderado e com muito apoio ali dos Estados Unidos. Você tem aqui uma foto, inclusive, do Castelo Branco, que foi apelidado na época de Quasímodo, ao lado do Robert Kennedy, né? Irmão do John Kennedy e candidato aí à presidência dos Estados Unidos, que acabou assassinado também como irmão. A eleição do Castelo foi de forma indireta, então não houve votação popular, e você vê ali que a vitória do Castelo foi esmagadora, né? Ele teve 98% dos votos aí do colégio eleitoral, formado por deputados e senadores principalmente. Nós temos o direito ali, segundo esse ato, o ativo tem o direito de suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão brasileiro, inclusive tem o direito também de cassar mandatos de pessoas consideradas ali subversivas. Então é uma fase, gente, realmente de ditadura. É uma fase de muita perseguição. Nesse momento aqui, por exemplo, ó,
Quem vai ter direito político suspenso? João Goulart, Jânio Quadros, Luiz Carlos Prestes, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, o Brizola, o Rubens Paiva, Plínio de Arruda Sampaio, o Celso Furtado, muita gente importante, tá? Muita gente importante aí do cenário político e universitário do Brasil foi perseguido pela ditadura, tudo em nome desse combate ao comunismo, tá? Nós teremos mais ou menos nesses primeiros meses, né, nesse primeiro ano de ditadura, aproximadamente 50 mil pessoas que serão presas. Vale lembrar também que instituições civis como ligas camponesas, sindicatos, a União Nacional dos Estudantes sofrerão ali com enormes intervenções e muitas serão proibidas, inclusive, de atuar, de existir. É nesse momento também que é criado o SNI, o Serviço Nacional de Informação, que tem um objetivo muito claro, muito simples, de investigar todas as pessoas que possam ser suspeitas ao regime, criar dossiês sobre essas pessoas. Gente, atualmente a Constituição proíbe esse tipo de investigação, né? Você não pode ali ter investigação só porque você considera que determinada pessoa ou grupo possa ser oposição ao seu governo. Isso é um clássico aí de qualquer regime de exceção, de qualquer regime ditatorial. O judiciário ele sempre está atento ali, inclusive, a essa tentativa de prática aqui, que ainda existe, infelizmente, no Brasil, de buscar perseguir aí oposições ao Estado vigente, né, ao governo vigente, melhor dizendo. Vale lembrar que os militares, pessoal, eles não tinham uma coesão, né? Nós tínhamos ali dois grupos dentro das Forças Armadas. Nós tínhamos a linha moderada, que é a linha mais intelectualizada aqui da ditadura militar. Os grandes nomes são o Golbery de Couto e Silva, né, o general Golbery de Couto e Silva, e também o general Castelo Branco. Essa linha também é chamada de linha da Sorbonne ou castelistas, e o Castelo Branco, o Geisel e o Figueiredo eram da linha aí moderada. A linha moderada, gente, considerava o quê? Que os militares deveriam tomar o poder, promover as ações necessárias para combater a oposição, para acabar com a subversão ali, o risco de comunismo, dar o mínimo de estabilidade ao Brasil e devolver na sequência o poder aos civis. Essa era a ideia ali arquitetada pelo Golbery, pelo Castelo. Devolver rapidamente o poder aos civis, a civis confiáveis, obviamente, né? Principalmente políticos da UDN. A linha dura, pessoal, das Forças Armadas, que é a linha não intelectualizada, aliás, liderada ali pelo Costa e Silva, acreditava num endurecimento ainda maior do regime, maiores perseguições e da não existência de um projeto aí de devolução do poder aos civis. A ditadura, o regime de exceção, deveria continuar aqui por quanto tempo fosse necessário. Os dois grandes nomes aqui da linha dura que governaram o Brasil foram o Arthur da Costa e Silva e o Garrastazu Médici. Nós teremos também, a partir de 1965, seguindo essa linha da Escola de Sorbonne, da linha moderada, a tentativa ali de maior participação dos civis e até de uma futura devolução do poder aos civis. Então nós tivemos eleições. Nessas eleições de 65 ficou decidido que a escolha dos governadores ela seria feita em duas etapas. Primeiro metade dos estados, depois a outra metade. E a primeira eleição aconteceu. O problema foi que a oposição, principalmente o PSD, que era um partido não tão alinhado com os militares, acabou vencendo nos grandes centros aqui do Brasil, nos principais estados. E isso deu muita força para a linha dura, que pressionou o governo Castelo, e o governo Castelo, para a segunda metade dessa eleição de 65, edita o ato institucional número 2. O ato institucional número 2, pessoal, vai colocar ali eleições indiretas para governador e para vice, vai acabar com os antigos partidos políticos. Olha uma charge aqui, uma sátira, melhor dizendo, do jornal Correio da Manhã, né? Porque o ato ele acabou sendo publicado ali próximo ao dia de finados, né? Então ele colocou os partidos políticos que existiam e escreveu finados, né? Eles morreram. E a partir de agora a gente tem um bipartidarismo controlado. De um lado, a Aliança Renovadora Nacional, chamada também de Arena, são políticos governistas, eles não precisam ser militares, tá, gente? São civis que apoiavam a ditadura, principalmente ali da UDN, de partidos mais conservadores, como o PSP aqui de São Paulo, né? Do Adhemar de Barros. Embora Adhemar de Barros depois tenha ficado contra aí o regime militar. E o outro partido, gente, que é a oposição,
é o MDB, Mobilização Democrática Brasileira. Mas é uma oposição totalmente desfacelada, cujos principais nomes já foram cassados, tiveram os direitos políticos suspensos, não podem participar do processo político no Brasil, mas é o grupo de oposição. Por manter até uma oposição aqui controlada, obviamente, os militares vão bater na tecla ali de que não era uma ditadura, olha só, tem até oposição. Gente, mas o opositor ele é perseguido, ele é caçado, ele tem direito político suspenso, caso ele não atenda aos interesses aqui do regime militar. Então é sim um regime de exceção, sem sombra de dúvida. Nós tivemos ainda o ato institucional número 3, né, que regulamentou essas eleições indiretas para governador e ainda deu o direito dos governadores de escolherem os prefeitos de capitais. Então, olha só, o governador está sendo escolhido pela Assembleia Legislativa Estadual, ele escolhe o prefeito das principais cidades do Brasil, das capitais. Então, você vê que o regime ele vai se fechando, né? É tanta modificação na Constituição de 46, gente, que era uma Constituição liberal e democrática, que foi necessário ali realizar uma nova Constituição. Então, o ato institucional número 4, gente, ele dissolve a Câmara de Deputados, convoca uma Assembleia Constituinte e aí nós vamos ter em janeiro de 67 a instituição aqui da Constituição de 1967, que ficou apelidada também de Constituição do Terror. Nessa Constituição a gente tem um presidencialismo extremamente reforçado, né? O governo tem o direito de decretar estado de sítio sem consultar o Congresso, pode interferir na cidade, pode interferir nos estados. O governo tem o direito, segundo essa Constituição, de decretar o recesso do Congresso, que é um absurdo, né, gente? Você vê o executivo aí hipertrofiado, então. Pode cassar mandato, suspender direito político por 10 anos, né? E institui-se ali também, fica ali legalizado, entre aspas. Entre aspas não, né? O governo tentou legalizar ali e legalizou a eleição indireta para presidente e para vice. Vale lembrar que o Castelo conseguiu a prorrogação do seu mandato por mais um ano, tá? Então ele governaria até 1967. Vocês viram aqui os aspectos políticos desse primeiro governo e o processo de fechamento ali que está ocorrendo com relação à participação dos civis, com relação à ditadura. Vale lembrar que esse processo não acabou, tá, gente? Eu não vou falar do ato institucional número 5 agora, porque ele ocorre no governo do Costa e Silva, então é o tema da próxima videoaula, tudo bem? Então a gente chegou até o ato institucional número 4, mas obviamente que na outra videoaula a gente vai trabalhar o ato institucional número 5. Vou falar um pouquinho da política econômica. Gente, os militares pegaram o Brasil com graves problemas econômicos, né? O Brasil que não tinha ali ajuda mais externa dos Estados Unidos, né, que era contrário ao governo Goulart, enfrentava uma inflação gigantesca que chegava a passar de 90% em 64. Então o objetivo desse governo, gente, é dar estabilidade econômica e financeira ao país. Então é lançado o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, cujos objetivos são muito claros: eliminar a inflação do Brasil e normalizar o nosso sistema financeiro e também estimular o crescimento econômico. Qual a execução que nós teremos aqui? A gente tem a redução do déficit público através do quê? Corte de gastos públicos, corte de subsídios a vários setores. Nós temos uma reforma tributária onde o governo central passa a controlar de forma muito direta a arrecadação para conseguir ali fazer caixa, né, e equilibrar ali a nossa balança de gastos. E uma das ações mais comuns que nós tivemos no período militar, que causou uma enorme miséria, uma enorme recessão, foi o arroxo salarial, tá? Então o governo ele passa a reajustar os salários de forma inferior ao nível de inflação. O trabalhador perde o poder de compra, mas esse poder de compra perdido leva a um menor consumo e acaba levando também ao controle dos preços. Lógico que o custo social é gigantesco, tá, pessoal? A gente já vai falar desse custo social. O regime de estabilidade que existia, criado pelo Getúlio Vargas, né? Criado ali pela CLT, é eliminado. E nós vamos ter, substituindo esse regime de estabilidade que garantiu um emprego aí às pessoas depois de um tempo de trabalho, é substituído pelo famoso FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que existe até hoje, né? Um desconto do salário aí do trabalhador que vai ali para uma conta controlada pelo governo e que, salvo algumas exceções, o trabalhador tem o direito de pegar esse dinheiro quando é demitido sem justa causa, por exemplo, ou quando o governo resolve liberar uma parcela diante de alguma crise, como aconteceu agora na pandemia, ou quando aconteceu também no governo do Michel Temer, que liberou uma parcela. Nós temos a ideia aqui da criação do FGTS, gente, de adaptar o Brasil a uma nova realidade do setor produtivo, do sistema toyotista, né, do trabalho flexível, da flexibilização, aliás, das leis trabalhistas, como forma ali de atrair as empresas, né? A empresa quer poder demitir o funcionário em momentos
onde a demanda é menor de produção. E com o FGTS ele vai ter essa liberdade, ele vai poder demitir o funcionário, vai poder fazer ali essa flexibilização trabalhista e atrair as empresas externas, o investimento externo. Para que isso dê certo, gente, os sindicatos continuam sobre o rígido controle, sobre uma enorme violência, tá? De liberdade aí de expressão, de organização. A inflação, de fato, ela cai 73, de 73,11 em 64, no final de 64, para 24,3 em 67. O crescimento do desemprego e também do poder de compra vai ser gigantesco, tá? O trabalhador não vai conseguir comprar mais no mesmo nível que antes, o desemprego vai ser enorme, então a miséria vai crescer muito, os problemas sociais vão explodir nesse momento. Outra coisa que atraiu bastante as empresas aqui para o Brasil foi a revogação da lei de remessa de lucros. Só para a gente aprofundar um pouquinho aqui dos problemas sociais, eu vou apresentar dados que eu tirei aqui da obra do Pedro Campos sobre a população aí diante dessas reformas econômicas que o Brasil promoveu. Então, o governo, gente, ele, a partir do Castelo, ele se desobrigou ali de investimentos mínimos em saúde e em educação. As reduções do investimento à educação, gente, foram da casa de 10,6% em 65 para 4,3% em 75. Olha o tamanho da redução, gente. Olha a redução em investimentos na saúde. Em 66 estava em 4,29% dos gastos da União. Em 74 era só 0,99, pessoal. Esses recursos que eram drenados, tanto da educação quanto da saúde, eram investidos em setores de infraestrutura, construção de estradas, né? Criação ali de uma infraestrutura para receber empresas, para promover um processo de industrialização. E os efeitos sobre a população, gente, desse arroxo salarial, dessas reduções em investimentos em saúde e educação serão terríveis, tá? Entre 61 e 63, pessoal, olha só esse dado, nós tínhamos 27 milhões de pessoas desnutridas no Brasil, que equivalia a 38% da população. Entre 68 e 75, aqui nós estamos falando do governo Costa e Silva e também do governo Médici, a linha dura no poder, o número saltou para 71 milhões de desnutridos, 67% da população. Então são dados bizarros, né? Do quanto a população sofreu aí com essas medidas. E vai desmentindo ali, inclusive, aquela ideia de que houve um grande progresso, que a vida foi melhor durante a fase da ditadura, ok? Dados oficiais que são passados para vocês aí, dados produzidos pelo próprio governo. Galera, esse foi o nosso primeiro presidente, esse foi o início da ditadura civil-militar. Nós ainda vamos falar dos outros presidentes dessa fase da história em outras videoaulas. Forte abraço para vocês e até a próxima.